Boa noite a todos. Entrei uns minutinhos antes aqui para dar tempo de todos entrarem na sala e para testar as conexões, ok? Boa noite, Lígia, Robson. Traz um pouquinho aqui para mim. Eu queria só testar, porque para mim aqui ele tá dando interrupção na conexão. Traz aqui para mim. Tá cortando aí para você ou tá transmitindo normal? Não, eu vou testar o slide agora. Vamos lá. Tá certo? Tá. E como que tá? Tá travando o vídeo ou não? Vou voltar agora para a imagem. Não tá travando a imagem não, né? Tá normal. Tá ótimo. Muito obrigada. Bem-vinda, bem-vindo Carlos, Luciana. Ô, Luciana, tudo bem? Bem-vinda Ana Paula, Dorly. Bem-vindo José Carlos, Miriam. Luciana, boa noite. Érica, boa noite, querida. Cristina, Maria Cecília, boa noite, Célia, Sandra, Ricardo, Ivo Coló, Maria Inês, Ricardo Rafael, Ricardo, vamos ver. Como está, gente? Tá tudo ótimo aí? A imagem tá indo bem? Nilda, me sinalizem, por favor. Qualquer interrupção, eu estou aqui pedindo amparo aqui também da minha filha, né? Qualquer interrupção, ultimamente a gente tem tido bastante oscilação na internet. Acho que é por conta do uso maior, né, de todos nós. Bianca, Vera, Nirvânia, Márcia. Oi, Márcia, tudo bem, Márcia? Bem-vindos, gente. Fernanda, boa noite, Fernanda, bem-vinda. Cíntia, tudo indo bem aqui? Tá travando um pouco? Vamos experimentar mais um pouquinho e, se Deus quiser, agora vai, né? Maria Cecília, Sandra. Vocês, essas travadinhas que tá dando, tá perdendo informação ou não tá cortando as informações que eu tô passando? Vânia. O Ricardo falou que tá um certo atraso na imagem. Boa noite, Mena. Rosemary, não sei como pronuncia. Depois aí a gente, daqui a um tempo, se acerta. Miriam. Boa noite a todos. Eu vou estar olhando aqui as mensagens de vocês, pessoal, na medida do possível, né? Ótimo.
pra gente. Imagem tá travando. Ok. Por que será, não? Eu vou fazer alguns ajustes depois, viu, gente? Eu vou colocar agora, só pra gente testar, vou colocar o slide. Verifiquem pra mim se entra pra vocês certinho. Traz um pouco na imagem. Vamos lá. Tá atraso mesmo, porque eu coloquei aqui a cena do PowerPoint e demorou um pouquinho para entrar. Tá entrando só agora, né, gente? Vamos ver o que a gente consegue aqui, tá? Slide ok, entrou. Maravilha. Pessoal, vamos então para a nossa prece inicial? Vamos fazer nossa prece inicial. Eu já vou deixar esse slide aqui para a gente, que nós vamos iniciar com ele mesmo, tá? Vamos fazer a nossa prece inicial, pedir que todos fechem os olhinhos, então pensem em Jesus, ingressando na sua casa, recebendo a todos de braços abertos, acolhendo-nos nas nossas dificuldades, aliviando os nossos pesares, as nossas ansiedades. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, doce irmão, juntos mais uma vez e pedindo que esteja entre nós, que visite os nossos lares, que nos auxilie abençoando, trazendo a tua paz para as nossas famílias, que os nossos relacionamentos possam ser renovados e que as experiências de solidariedade e fraternidade se estendam em todas as relações, em todos os lares, entre pais e filhos, cônjuges, irmãos, sogro, sogra, cunhados, que a paz se estabeleça entre nós, Jesus, na exemplificação, no dia a dia, nos pequenos atos daquilo que aprendemos contigo. Obrigada, querido irmão, e pedimos a Deus que abençoe os trabalhos de hoje. Que assim seja. Vamos lá, né, pessoal? Então, eu vou estar aqui tentando controlar esses slides. Achei interessante trazer alguns apontamentos para vocês, a título de começarmos, né, um estudo mais reflexivo a respeito do casamento, né? Nós estamos aí em época de pandemia e todos dentro de casa, muitos conflitos muitas vezes, né? Porque estamos todos nós desacomodados, né? Fora da nossa zona de conforto, ansiosos, muitas vezes sem saber o que será amanhã, como as coisas caminharão na nossa vida, na nossa família, a questão econômica, financeira, né? Tudo aquilo que a gente planejou para 2020, né, gente? Não sei como foi aí a virada de ano para vocês, mas geralmente na virada de ano a gente faz tantos planos para o ano seguinte, e aí nós estamos aqui já encerrando o mês de junho, hoje é dia 29 de junho, encerrando o mês de junho com uma reviravolta dentro dos nossos planos. É lógico que isso coloca a gente numa situação diferente, emocional, dentro das nossas expectativas e compromete, evidentemente, os nossos relacionamentos dentro do lar, né? Então, para que a gente possa estar estudando aí mais profundamente a relação afetiva, em especial no casamento, dentro do lar,
eu trouxe alguns apontamentos aqui, né? Nós vamos começar agora vendo uma colocação de. Eu vou até dar uma adiantada nos slides, que é para suprir esse delay, né, do vídeo. Nós estamos trazendo aqui uma colocação de Emmanuel a respeito das dificuldades no relacionamento. Pessoal, só diz para mim se tá nítido, e aí eu sigo aqui falando com vocês, tá? Aqui para mim não aparece muito nítido, vocês estão conseguindo ver? Tentei deixar a fonte bem grande, bem destacada. Não sei se está sendo útil para vocês hoje, né? Talvez seja aqui conexão mesmo, internet, mas a gente aos pouquinhos vai aprimorando, tá? Depois me dê um retorno se vocês estão conseguindo ler aí o que está escrito. Mas essa colocação, Emmanuel nos traz assim que a gente efetivamente dentro das guerras, né, entre povos na Terra, a gente tem aí muitas mortes, muitas dificuldades, muitas dores, né, atingindo as famílias, os lares, né, cobrindo o mundo aí de vítimas, né. Mas Emmanuel traz também que em matéria de afetividade, no curso dos séculos, inúmeras vezes disparamos na direção do narcisismo e estirados na volúpia do prazer estéril, espezinhamos sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade, depois de prendê-las a nós mesmos com o vínculo de promessas brilhantes das quais nos descartamos em movimentação imponderada, e que estas relações baseadas no narcisismo, na volúpia desses prazeres estéreis, trazem muito mais dor na relação humana, na Terra, do que as próprias mortes decorrentes aí das grandes guerras, né? E Emmanuel traz isso lá no livro Vida e Sexo. É interessante que nós, quando muitas vezes entramos num relacionamento, nós entramos acreditando que nós vamos nos fundir com o outro e às vezes acreditando que nós vamos encontrar a metade da nossa laranja. E em momento algum a gente vai se fundir com o outro, nem encontrar a metade da nossa laranja, não é mesmo? Porque afinal de contas, nós entramos num relacionamento e continuamos sendo nós mesmos. Nem sempre também o que o outro acha de nós é o que realmente somos. Porque nós estamos num relacionamento, nos relacionamentos em geral, trazendo aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, mas também disfarçado nos inúmeros comportamentos que objetivam aí a aprovação do outro, ser amado, né? E é interessante, eu vou trazer aqui pra gente a minha imagem pra gente pensar aí juntos um pouquinho, né? É interessante o quanto nós muitas vezes nos relacionamos com os outros acreditando que estamos relacionando com os outros e na verdade nós estamos conosco mesmo, né? Imagine um diálogo, quanto nós nesse relacionamento, num diálogo, muitas vezes esse diálogo vira um monólogo, porque a gente começa a conversar com a outra pessoa, um exemplo básico, tá? Até o Leandro Carnal fala isso também, interessante a colocação dele. A gente pergunta, a pessoa vira e fala assim, olha, eu gosto de bolo de cenoura. E a gente não dá continuidade nesse diálogo. A gente fala assim, oh, que legal, eu gosto de laranja. Eu gosto de bolo de laranja. Ah, eu fui para a Europa. Ah, eu fui para a Argentina. Né? Então, nós ficamos circulando dentro desse eu, dentro desse universo que nós somos e que nós respiramos. E queremos, muitas vezes, nos relacionar com os outros, mas na maioria das vezes, em grande parte das vezes, nós não temos essa lucidez. Nós relacionamos com o outro sempre falando, escutando o que ele está dizendo, mas já pensando no que vai responder, sentindo
tentando sentir o que ele está dando de retorno naquilo que a gente está colocando, para ver se a gente consegue algum retorno agradável que satisfaça o nosso interesse, né? Então é muito curioso a forma como muitas vezes a gente se ilude com relação aos nossos relacionamentos. Acreditamos que estamos nos relacionando com os outros e, na verdade, estamos aí nos relacionando conosco mesmos, né? E é assim, imagine no relacionamento esposo e esposa, o esposo chega dentro da sua vida, de todo o seu cotidiano, e ele traz todo aquele conjunto de experiências anteriores, atuais, tudo que ele vivencia, todas as expectativas, as ansiedades, os desejos que ele tem, e ele vem com esse conjunto se relacionar conosco, e a esposa, da mesma maneira, com seu universo, com todas as suas experiências anteriores, ela chega nesse relacionamento, muitas vezes acreditando que está trocando e, na verdade, está esperando, né, receber. Então, um grande equívoco é exatamente esse. Nós não entramos num relacionamento e nos tornamos um. Nós continuamos com as nossas identidades, com as nossas individualidades, e não encontramos a metade da laranja. Nós já somos inteiros, já somos completos. E, aliás, somos bem completinhos, né? Somos um universo de experiências anteriores, né? E é interessante que muitas vezes a gente entra no relacionamento e começa a surgirem as diferenças nos pensamentos, na forma de agir, na forma de sentir o universo, de sentir o mundo à nossa volta, né? E aí começam a surgir os pequenos conflitos. E esses pequenos conflitos, gente, eles começam a sumir muitas vezes quando a gente está invigilante, um efeito que eu costumo chamar de efeito bola de neve. Então, a gente começa discutindo um determinado assunto, às vezes o esposo chega ou a esposa chega, não está muito bem naquele dia, teve alguns problemas pessoais, teve algumas dificuldades na vida profissional, na vida com os filhos, na vida com familiares, com vizinhos, com amigos, né? E às vezes surge ali uma rusga, uma faísquinha, né? Bom, aquele conflito começa a se somar às nossas próprias dificuldades. Então a gente começa assim, numa discussão, olha, nossa, mas, né, não gostei da forma como você colocou o sal no ovo, né? E uma bobagem dessa já começa a crescer porque nós entramos naquele universo. Nossa, além de eu fazer o ovo, o outro ainda está querendo dizer como eu tenho que fazer, né? E aí, mas se você não gostou, faça você, né? E aí começamos a ampliar. E daqui a pouco, daqui uns 15, 20 minutos de discussão, nós já estamos num processo que nós estamos levantando defunto de 10 anos atrás, né? Dificuldades de 10 anos atrás, problemas que vivemos há 10 anos atrás, né? E no fim a gente já nem sabe como começou aquela discussão. E esse efeito bola de neve, ele não é só um efeito que acontece naquele momento, naquela briga que depois naquele conflito que depois ele se estanca e ele acaba. Muitas vezes esse efeito bola de neve ele vai se revelando ao longo da relação. Então, assim, é uma briga hoje, amanhã quando eu discuto novamente, eu retomo aquela briga anterior. E aí depois, um mês, 2 meses depois, eu retomo a briga de 2 meses atrás. Eu retomo os sentimentos e as sensações, porque existe um relacionamento não entendido, um relacionamento não baseado na tolerância, um relacionamento não baseado na solidariedade, na compreensão do momento que o outro está vivendo, né? E aí essas simples discussões terminam em longas ofensas e discórdias também, não só em ofensas, mas discórdias, né? E com o tempo esse relacionamento começa a se desgastar, né? Então não é difícil de ver, é muito comum a gente ver
casais que chegam ao ponto de estar bem ali desgastados, cansados, né, à beira de um divórcio e que na verdade não sabem nem explicar o certo como aquilo tudo começou, né? Não sabem explicar o certo aonde tudo começou. Um ponto muito interessante que a gente observa e que dá start a esses conflitos e essa bola de neve, né? É a questão da intimidade. Porque muitas vezes a gente confunde intimidade com uma verdade que machuca. Então a gente confunde a intimidade com eu posso falar para você o que eu penso, a forma como eu penso, a seu respeito, inclusive, né? E exigir de você que você passe a ser aquilo que me satisfaz. Então, é muito comum a gente chegar a um relacionamento, muitas vezes, já desgastado, né? Desgastar este relacionamento porque nós esperamos, né, do outro um retorno, esperamos do outro que ele nos satisfaça, esperamos do outro que ele atenda às nossas necessidades, né? E queremos a todo custo mudar o outro e nos confundimos aí com essa verdade, achando que tendo intimidade a gente pode falar o que quiser, né? É uma verdade que machuca. É igual água, né, gente? A gente pensando na água, a água ela sacia a sede, ela alimenta a vida, ela nutre as plantas, ela traz o alimento para a terra. Mas a água, quando ela é fervente, ela machuca, ela queima. Se eu ferver a água e for beber, eu tenho uma grave consequência no meu esôfago, na minha boca. Se eu derrubar no meu corpo, eu vou me queimar, né? Posso ter queimaduras graves, comprometer até a minha própria vida, né? Se eu jogar numa planta, eu mato a planta. Então, a mesma água, né? Só que num outro estado. Então, muitas vezes, nós vamos entrar nesse relacionamento achando que intimidade é permissão, abre espaço, nos permite sermos, muitas vezes, cruéis até com a palavra. Perdemos a fraternidade e a solidariedade na palavra com o outro, né? E é muito comum também, eu já fiz isso, né, no meu relacionamento, esperando, na expectativa de que o outro atenda às minhas necessidades dentro dessa minha lente de sentir o outro, né? Então, assim, até essa semana eu estava conversando com a minha filha, né? Quando a gente tá. O outro às vezes não tá nos dando atenção, não tá dando espaço, não tá conversando conosco, mas porque ele tá dando espaço pra gente. Às vezes no universo dele interno ele tá assim: bom, vou dar espaço para as duas conversarem, né? E ele deixa que as duas conversem, mãe, filha, irmãs, né? E às vezes a gente, dentro do universo da gente, começa assim: nossa, por que, que ele tá assim, distante, tá indiferente, tá frio, tá se afastando, né? Olha, percebe como é uma questão de leitura, né? E o que é muito comum acontecer? A gente falar assim: olha, mas eu fiz de tudo para ele ou ela mudar. Eu já falei numa boa, eu já briguei, eu já ameacei me separar e nada deu certo. Já pedi com carinho, calmamente, já fiz até prece e nada deu certo, né? O que a gente às vezes esquece é que o compromisso de mudança nunca é para o outro, é para mim mesmo, né? Então não é o outro quem mudará para que eu fique bem. Eu é que preciso mudar para que o outro fique bem, né? É lógico que existem muitas particularidades no relacionamento e tanto a insistência pela união quanto a decisão do casal pelo divórcio é extremamente respeitosa. Deve ser respeitado por nós, porque nós não estamos ali entre quatro paredes para ver o que está acontecendo, né? Para ter participar daquele conjunto emocional e sentir com aquelas pessoas aquilo que elas sentem dentro do universo delas, que é muito particular, né? Ainda que a gente, por exemplo, venha ter conhecimento de fatos que acontecem dentro de quatro paredes ou dentro de um lar com um casal, a gente não consegue alcançar a dimensão daquilo que cada um desses dois espíritos envolvidos nessa relação tem a nível de sentimentos e de sensações. Porque para isso nós precisaríamos
ter vivido a experiência daquele espírito nas experiências anteriores e todo o seu arcabouço de memória. Então, nós somos capazes de medir e sentir a partir do nosso ponto de vista. Nem que a gente queira se colocar no lugar dos outros, a gente não conseguiria chegar ao ponto de sermos eficientes em qualquer tipo de julgamento. Então, seja qual for a decisão do casal, ela é muito louvável e respeitável, e deve ser respeitada por qualquer um de nós. Mas o que nós estamos falando aqui hoje é a respeito dos casamentos e dos compromissos, onde a gente ainda pode, a gente ainda tem a possibilidade de assumir as rédeas do amor e evitar que ele chegue ao ponto de se adoecer. Porque esse adoecimento da relação implica no adoecimento e muitas vezes no adiamento de planos feitos no mundo espiritual por nós mesmos, né? É o que o Emmanuel traz para a gente na questão 175 do livro Consolador. O Chico pergunta para o Emmanuel, né? O Instituto Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Ou seja, nós já planejamos o casamento, planejamos os filhos que vamos ter no mundo espiritual? E o Emmanuel responde que sim. O colégio familiar tem suas origens na esfera espiritual e origens sagradas, né? O quanto a família é sagrada, o quanto os laços de cônjuges e de filhos, pais e filhos, é sagrado. E aí, Emmanuel continua assim, que em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, o compromisso nosso perante o nosso cônjuge, perante os nossos filhos, é de desenvolver uma tarefa construtiva de fraternidade. Se as relações humanas, sejam profissionais, sejam sociais, sejam de vizinhança, exigem de nós fraternidade, quanto não exige de nós fraternidade as relações dentro do lar, que são aquelas para as quais nós assumimos um compromisso reencarnatório de desenvolvimento dessa fraternidade, né? E é interessante que não só por conta de construirmos fraternidade em nós, que nós estabelecemos esse planejamento reencarnatório. Nós fazemos esse planejamento reencarnatório também por quê? Porque nós precisamos renovar as experiências anteriores e ressignificá-las na relação com aqueles espíritos. Então, aquele cônjuge, muitas vezes difícil, aquela esposa, aquele esposo que nos traz, muitas vezes, grandes pesares, grandes dificuldades de relacionamento, muitas vezes incompreensão, intolerância, dificuldade extrema de diálogo, são espíritos com os quais nós assumimos um compromisso de solidariedade fraternal para ressignificar aquilo que já adoeceu no passado, né? Então, é por isso que Emmanuel traz que é nas dificuldades provadas em comum, nas dores, nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam, ou seja, se esquecem, deixa para trás as amarguras do passado longínquo. Nós precisamos, muitas vezes, da reencarnação como cônjuges, da reencarnação como pais e filhos, para, nas experiências de dificuldade em comum, sustentando-nos uns aos outros mutuamente, esquecer as amarguras desse passado longínquo, né? É interessante também que, para isso, a gente precisa compreender que Deus não faz cópias. Nós somos individualidades perfeitas e precisamos, cheias de experiências anteriores, precisamos, para conseguir minimamente desenvolver essa fraternidade, começar a desenvolver a capacidade de ouvir. E ouvir para entender, não é? Como a gente estava falando antes. Como nós temos todo um universo individual
Se nós formos considerar um espírito a partir dessa encarnação só, já desde o nascimento, desde a formação no útero da mãe, até agora, nós já estamos falando de um espírito cheio de nuances que nós não somos capazes de captar em profundidade, de entender em profundidade. Agora, imaginem quando a gente considera um espírito como um espírito que vem de experiências anteriores infinitas e muitas delas com extremas dificuldades até mesmo conosco. Muitas vezes nós magoamos, nós ferimos os sentimentos no passado, nós fizemos pouco caso, demos pouco apreço aos sentimentos, à fidelidade, ao compromisso que aquela outra alma nos emprestou na caminhada. E hoje nós vamos então ressignificar com este espírito, né? Precisamos saber ouvir e ouvindo desenvolver a capacidade de entender. Então, com essa experiência, nós vamos desenvolvendo através da fraternidade no relacionamento, ou seja, quando eu falo, bom, vamos ouvir o que o outro tem a dizer para tentar compreender o tempo dele, o que ele está experimentando, o que ele está sentindo, né? O que aquela pessoa está sentindo. Eu vou desenvolvendo nesse processo de fraternidade a arte da convivência. Conviver não é fácil, né, gente? Porque para conviver, nós precisamos, muitas vezes, falar pelo silêncio, né? Estarmos entregando ao outro a palavra para que a gente possa diminuir aí os conflitos, né? Muitas vezes nós temos que recuar, nós temos que permitir que o outro acredite ter razão, que seja dele, seja ele o portador da razão naquele momento, porque entrar em discussões de razões vai ser inócuo, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós aprendemos também, através desse relacionamento de fraternidade, além de significar esses laços, uma cultura de paz, né? Desenvolvemos uma cultura de paz e precisamos desse desenvolvimento de cultura de paz nas nossas relações como esposos, como cônjuges, porque senão nós não conseguimos experimentar a ressignificação através da fraternidade e da solidariedade. Se a gente estiver sempre querendo ter razão, se a gente estiver sempre querendo impor um ponto de vista, ainda que o outro não esteja sequer capaz de compreender o nosso ponto de vista, nós não conseguimos conviver realmente, não conseguimos dar continuidade ao compromisso assumido através do matrimônio, né? Vamos desenvolvendo também, ao mesmo tempo em que desenvolvemos e exercitamos a fraternidade, também desenvolvemos em nós, e vice-versa, a arte de conviver com o diferente, né? O outro não é igual a mim, Deus não repete. Cada flor de um imenso jardim, ainda que fosse da mesma espécie, tem características muito particulares, muito próprias, né? Cada flor tem o seu perfume, suas pétalas, sua composição, o movimento, é tudo muito diferente, né? Deus não imita, né? Não repete. Então, nós aprendemos a conviver com o diferente. E ao passo em que desenvolvemos isso dentro do relacionamento fraternal, no casamento, também conseguimos estender isso para as demais convivências, com um proveito social muito grande, né? Aprendemos também, e precisamos disso para poder se relacionar com o outro em paz, a respeitar até que o outro não nos respeite. Porque há um tempo e uma perspectiva do outro que muitas vezes, como a gente estava falando até agora, a gente não compreende, ou ele não nos compreende, ou ela não nos compreende, mas que esta individualidade com quem nos relacionamos tem todo o direito de escolher seus caminhos. Ela não existe em função de atender às nossas necessidades. Nós não nos relacionamos com um cônjuge para que ele passe a respirar o nosso universo e atender às nossas necessidades. Ele vivencia
as escolhas dele e muitas vezes até escolhas difíceis, e não nos compete nem o julgamento, nem a imposição de um comportamento diferente daquele que ele escolhe ter, né? Nossa, Ju, mas chega nesse nível, então se a pessoa falta o respeito comigo, eu vou permitir que ela falte o respeito comigo? Não, não é no sentido de permitir, mas é no sentido de entender que ela pode faltar o respeito comigo. Porque este é um livre-arbítrio que foi concedido por Deus àquele espírito. E responderá por ele, evidentemente. Esse espírito responderá por todas as suas escolhas. Mas essa resposta não é prestada a nós. Ela é prestada a Deus. É uma relação entre este espírito e as leis de causa e efeito que Deus criou e coloca para reger o universo dele também, né? E a compreensão, quando nós vamos exercitando esse processo de entender que o outro, muitas vezes, até eu respeito que ele não me respeite, eu preciso me basear na solidariedade e na fraternidade para entender que muitas vezes o que acontece com aquele espírito, até para faltar o respeito comigo, é porque em algum momento faltou o amor àquele espírito também, né? Então, aquele espírito está carente de amor. Aquele espírito, em algum momento, precisou de amor e não encontrou. Precisou de afeto e não encontrou. E não vai ser o conjunto da nossa rigidez, da nossa dureza, não é a nossa postura de julgamento, de ausência de indulgência, de rigor, que vai auxiliar aquele espírito a encontrar novos caminhos. Não. Porque se o que faltava para aquele espírito era amor, é exatamente o amor que precisa ser suprido para ele, não é mesmo? Só o amor é capaz de mudar o mundo. Só o amor é capaz de chegar no coração do outro e produzir efeitos no coração do outro, né? Só o amor é capaz de construir. Bom, evidentemente, né, que, como eu falei desde o começo, né, há situações em que a gente chega no momento do divórcio. Às vezes a gente chega no momento em que a relação ela já está tão dolorida, ela já está tão magoada, que não há outro caminho que não seja o divórcio. E também para se evitar grandes outros problemas, né? O Chico, ele perguntou, né? Foi perguntado ao Chico se ele era contra ou a favor do divórcio, né? E o que os amigos espirituais acham do divórcio, se seria possível responder a respeito, né? E Chico responde, conjuntamente com Emmanuel, no livro A Terra e o Semeador. Ele responde assim, que cabe-nos declarar a nossa imensa veneração pelo casamento. Então ele inicia com essa resposta. Imensa veneração pelo casamento, pela organização da família, pelo caráter sagrado do lar e pela responsabilidade nos compromissos assumidos no campo das relações sexuais. Mas somos a favor do divórcio pormenorizadamente estudado em lei para consideração dos diversos casos em si, né? Com aquelas particularidades que a gente estava falando agora. Isso porque sempre que a união de dois seres possa envenenar-se a ponto de se comprometerem ambos com ameaças de suicídio ou homicídio, a separação é aconselhável. Não conseguimos admitir que Deus haja estabelecido o direito de alguém torturar legalmente outro alguém, né? Então, por vezes, nós chegaremos, sim, ao divórcio, né? Isso pode acontecer, sim. Mas Emmanuel e o Chico trazem aí uma reflexão para a gente, né? Em que momentos isso seria realmente a melhor escolha para o casal, né, que assumiu grandes compromissos já no mundo espiritual para esse casamento? Seria no momento em que o compromisso, a manutenção deste compromisso de casamento resultaria num prejuízo muito maior
para ambos os cônjuges, chegando ao ponto do suicídio ou até do homicídio, né? Agora, no demais, qual o convite da espiritualidade, qual o convite de Emmanuel, do Chico para nós? Experimentar a tolerância, experimentar a caridade nas relações, experimentar a fraternidade. Gente, eu me recordo, há uns anos atrás, eu fiz uma mediação eu fiz mediação de vários divórcios, né? E o que que eu observava? Muitas vezes, quando a gente abria a palavra para as pessoas falarem o que elas colocarem as emoções delas ali e a gente tentar ajudar as pessoas a encontrarem um ponto em comum, elas usavam daquele momento que seria para encontrar ou uma reconciliação ou encontrar um meio de se separar, de se divorciar mais pacificamente, elas usavam, ao invés de usar dessa maneira, elas usavam para ressaltar de novo todos aqueles pontos negativos que o outro vivenciou. Eu me recordo de diversas vezes abrir a palavra e ouvir as pessoas repetindo ofensas, repetindo situações que aconteceram no passado, apontando as mágoas que carregavam dentro de si. É óbvio que era um momento das pessoas muitas vezes desabafarem ali, né? Mas muitas e muitas vezes eu perguntei, né, para a pessoa: olha, agora que você já conseguiu colocar tudo que você tinha desejo de colocar, a minha pergunta é: você já falou isso para essa pessoa em algum momento? Ah, eu já falei. Eu falei a vida inteira. Foram 20 anos de casamento, 20 anos em que eu falei a mesma coisa e o fulano ou a fulana não me ouviram. E o questionamento que eu fazia e que ficava para mim também, né, como reflexão, era: se essa outra pessoa, se o seu parceiro ou parceira, em 15, 20 anos de relacionamento não te ouviu, o que te leva a crer que agora que vocês estão se separando vai te ouvir? Né? O que te leva a crer que agora, neste momento, aquilo que foi repetido durante 15 anos e não foi ouvido, vai ser agora? É que muitas vezes eu percebo que nós chegamos ao fim do casamento no desejo de que o outro se renda diante da iminência do divórcio. E vice-versa. Muitas vezes eu percebo cônjuges que não estavam nem sentindo tanto desejo de se divorciar, mas eles não se rendem, porque eles esperam que o outro se renda, para que eles consigam afirmar e reafirmar que estavam corretos, que estavam com a razão, né? Nesse jogo de razão. E esse momento não chega, gente. Na maioria das vezes, esse momento não chega. O casal se machuca e termina o relacionamento e inicia uma nova fase, que é a fase do divórcio, com novas dores, né? E que é um ponto que a gente precisa observar, porque muitas vezes o divórcio é inevitável, acaba se tornando inevitável porque as pessoas estão cada uma com as suas expectativas e elas não vão se render, né? Elas pretendem que o outro se renda, o outro não vai se render e o divórcio vai ser inevitável. Mas nesta relação de divórcio, nós não precisamos ser inimigos uns dos outros. Até porque existe muitas vezes nesses relacionamentos, além de toda uma história de 10 anos, de 5 anos, de 20 anos, de 30 anos, de espíritos que dividiam as mesmas ideias, dividiam os mesmos compromissos, dividiam relações de amizade, relações familiares. Existe, além de toda essa história, muitas vezes existem filhos. E os filhos não são divididos no meio. Eles são a máxima expressão de que, ainda que a gente se separe, existe uma relação de respeito, uma relação de solidariedade e fraternidade que, se não foi possível ser exercida dentro do lar enquanto o matrimônio se mantinha, ao menos agora, onde se inicia uma nova fase, que é a fase do divórcio, nós também temos a oportunidade e devemos assumir o máximo de esforço no sentido de solidariedade e fraternidade agora com este ex-cônjuge. E o quanto toda a família
todos os amigos, todo o nosso espectro mental, a nossa vibração, todo o universo à nossa volta aproveita dos momentos, do novo ciclo, agora pautado em solidariedade e fraternidade. Todo bem que vibramos, todo o amor que damos, toda compreensão, toda tolerância, ela ela composta de um conjunto de vibrações que nos envolve, que envolve os outros, que envolve os nossos familiares, que se agrega com vibrações e pensamentos semelhantes e que criam um halo em volta de nós, definindo o nosso universo. As histórias que nós vivemos, elas não podem ser apagadas, né? Muitas vezes nós passamos por dificuldades no relacionamento que não conseguimos superar. Mas elas não podem ser apagadas, mas elas podem agora ter um novo caminho, um novo rumo, não é? O amor não é cego. Ele vê sempre as pessoas queridas tais quais são e as conhece na intimidade, mais do que os outros. Exatamente por dedicar-lhes imenso carinho, recusa-se a registrar-lhes os possíveis defeitos, porquanto sabe amá-las mesmo assim, como traz Emmanuel no livro Caminhos, né? Então, assim, se não foi possível o exercício desse amor, né, o exercício dessa solidariedade, dessa fraternidade na constância do matrimônio, ao menos estejamos conscientes de que neste novo tempo, que é o tempo do divórcio, que é o tempo da separação, do rompimento do laço conjugal, inicia-se um novo ciclo onde reinicia, se reabre a oportunidade de vivenciar a solidariedade e a fraternidade. O amor é, como diz Emmanuel, ele não é cego. Nós vamos enxergar muitas vezes as dificuldades do outro. Mas é exatamente por amarmos a pessoa como ela é e do jeito que ela é, que nós nos recusamos a ficar registrando as dificuldades dos outros, os defeitos dos outros, né? Nós trabalhamos sobre os fatos, não sobre os defeitos, né? Então um evento aconteceu, uma postura foi inadequada, mas eu deixo por amor de qualificar a pessoa e atribuir a ela defeitos em razão da postura, né? Mas se isso não foi possível durante o casamento, que seja agora no divórcio. Porque nós continuamos no relacionamento com este espírito de alguma maneira, porque estamos adiando o momento de reajuste para um tempo posterior e podemos ir diminuindo o impacto dessa postergação agora já no divórcio, na separação. Então, sempre é tempo, gente, de experimentar a fraternidade e a solidariedade. Repetindo, como eu falei no meio da nossa reflexão de hoje, se nós devemos muita fraternidade, muita solidariedade para um mundo de regeneração, para um mundo repleto de paz que nós desejamos ansiosamente que se estabeleça na Terra, quanto de solidariedade e fraternidade nós não precisamos ter com os nossos companheiros de jornada, com os nossos esposos, esposas, né? Filhos, sogro, sogra, com esse companheiro de jornada em especial, porque é com ele que eu troco as minhas energias mais felizes, as energias sexuais criadoras, com quem eu constituo família, com quem eu gero um filho que eu nunca mais vou poder dividir. Aquele espírito anima um corpo que é metade de cada uma da contribuição genética desses cônjuges, né? Ainda que o casamento acabe, esse filho permanecerá. Então, quanto é importante a relação entre cônjuges e se eu devo solidariedade e fraternidade a todos os relacionamentos, qual é o tamanho da solidariedade e fraternidade que eu devo a esse companheiro ou companheira de jornada, né? Que a gente possa ter sempre a noção de que o dia, a noite chega e o dia amanhece. Todos os dias, a cada 24 horas, amanhece um novo dia. Porque Deus quer lembrar a gente que sempre é tempo de reformular, de refazer caminhos, de ressignificar relacionamentos
de trabalhar em nós aquilo que pode ser feito, ao invés de exigir do outro que se transforme para nos satisfazer. Um bom casamento para todos nós. Um bom casamento para a humanidade também ser mais feliz, né? Ter mais paz, porque o lar é a base de todos os relacionamentos humanos, né? Quanto vem de dentro daquele lar harmônico ou conflituoso, as raízes de muitos comportamentos sociais depois. Então, um bom casamento para todos nós. Vamos à nossa prece final. Eu convido a todos, então, agora a fechar os olhos, pensar em Jesus, mentalizando que o Mestre nos encontra com seus cabelos soltos ao vento, como já o enxergávamos na brisa dos fins de tarde memoráveis, em Jerusalém, em Cafarnaum. Estende-nos os braços e naquele calor afetuoso que satisfaz, que acalma, que consola, Jesus nos convida a um novo tempo. Vamos mentalizar que, abraçados com o Cristo, olhamos de novo, de longe, a nossa querida terra, nossa morada encarnatória. E com Jesus agora, vibramos por toda parte, por todos os lugares onde há dor, presídios, hospitais, irmãos que vivem nas ruas, mas sobretudo neste dia, que o olhar amoroso e pacificador de Jesus encontre todos os lares da terra, onde a fraternidade e a solidariedade ainda não encontram guarida para alimentar as relações familiares. Que Jesus possa levar paz e esperança, pois uma fagulha do seu amor é capaz de iluminar todo o universo. Que Ele emita esta fagulha conosco, levando de nós as nossas mais belas flores, a todos os lares onde muitas vezes o rigor, o egocentrismo, a vaidade, desejosas de serem alimentadas, complicam relações onde o amor precisa surgir novamente. Onde muitas vezes as crianças, os jovens, amarguram calados em seus quartos os conflitos dos lares, assumindo culpas e responsabilidades que não têm, mas que sempre surgem nos pensamentos destes espíritos que se sentem compromissados com os pais. Querido Jesus, leva uma fagulha do teu amor e de nós as nossas mais belas flores a estes lares, chamando a atenção da fraternidade e da solidariedade que estabelecem as raízes da paz na convivência humana. Nós pedimos, Jesus, que ingresse os nossos lares também, amparando a todos que ali se encontrem nos dois planos da vida. Que o teu amor possa ser tão irresistível dentro de nossa casa. Que este momento se constitua um marco
transformação, de novas experiências para todos nós. Obrigada, querido Jesus. Obrigada, amigos espirituais. E pedimos a Ti, meu Pai, a bênção para encerrar os trabalhos de hoje. Graças a Deus. Queridos amigos, eu quero agradecer a oportunidade, quero mandar um beijão imenso para todos que ficaram aqui conosco, que uniram os pensamentos, a Cristina, a Vânia, Ricardo, Maria Cecília, Ana Maria, Ana, Márcia, Dini, Maria Inês, Maria Cecília, Luciana, Ricardo. Olha, pessoal, muito obrigada pela companhia, Edna, Gabriel, é, Rosa. Muito obrigada pela companhia e fiquem com Deus. Seguimos aí adiante e prometo que vão melhorar aqui as transmissões. Um forte abraço para todos vocês e não deixem de acessar as nossas lives. Nós estamos aí retomando, né? Retomando aqui as publicidades que muitas vezes eu esqueço de fazer, né? Nós estamos com lives nas segundas, nas quintas-feiras à tarde, segundas às 20 horas, quintas às 14 horas, sextas às 19 horas e domingo às 10 horas da manhã, além dos nossos evangelhos.